Olá, meu nome é Juliana, eu sou dentista, especialista em disfunção temporomandibular e orofacial e estou aqui nesse evento super bacana, organizado pelo grupo DTM Cefaleia da USP, o qual eu agradeço, para falar um pouquinho para você o que o dentista pode fazer para ajudar você que apresenta disfunção temporomandibular. Para começar, eu gostaria de contar para você que disfunção temporomandibular e orofacial é uma especialidade odontológica já reconhecida desde 2002 e que no país hoje, em outubro de 2024, nós temos cerca de 1.750 especialistas em disfunção temporomandibular. Essa especialidade, então, ela cuida não só dos problemas que envolvem a ATM ou os músculos da mastigação, mas também de todo tipo de dor que acomete tanto a boca, intraoral, extraoral, quanto a face. E dentre esses problemas, nós temos a disfunção temporomandibular. Também, o especialista em DTM orofacial, ele tem que conhecer problemas que podem referir dor para a mesma área e que podem confundir o diagnóstico. Por exemplo, as dores do pescoço, as cefaleias. Tanto pode confundir o diagnóstico como pode acompanhar, ou seja, o paciente ele pode ter mais de um problema, gerando muito mais dor e pobre qualidade de vida. Então, o dentista ele tem que saber a respeito disso. Bem, e quais são as competências do dentista dentro dessa especialidade? Primeiro, um papel fundamental no diagnóstico e também conhecer o prognóstico da disfunção temporomandibular, da DTM. Dentro desse diagnóstico, fazer o diagnóstico diferencial com as outras dores orofaciais que são comuns também nessa região, por exemplo, as dores de dente, né? Além disso, faz parte do escopo do dentista realizar estudos, pesquisas, verificando então quem são acometidos e quais os melhores tratamentos para esses pacientes. Promover um plano de tratamento que seja o mais próximo da assertividade, ou seja, que melhore a qualidade de vida, devolva a movimentação da mandíbula e também melhore a dor que o paciente apresenta. E, claro, participar dessa inter-relação com os demais profissionais que vocês estão assistindo aqui nesse dia, aqui no YouTube. Bem, e para falar de diagnóstico, a gente tem que começar lembrando que as disfunções temporomandibulares, elas têm dois grandes grupos, e o dentista, ele deve ser capaz de determinar se o paciente apresenta uma disfunção da articulação temporomandibular, da ATM mesmo, ou um problema muscular, ou ambos, né? Determinando e também qual é o tipo dessa DTM. Isso é muito importante, porque nós temos, por exemplo, dentro dos problemas articulares, vou dar um exemplo para você. A gente pode ter um problema chamado deslocamento de disco com redução, que um sinal característico é quando há um estalo na articulação temporomandibular, às vezes com dor, mas muitas vezes sem a presença de dor. A gente pode ter um problema com dor articular, que a gente chama de artralgia, ou até processos degenerativos da articulação, que é uma osteoartrite, por exemplo. E dentre esses três diagnósticos, por que é importante determinar o tipo? Porque a terapia, ela vai ser diferente. Então, se o dentista não conhecer qual é o tipo de disfunção temporomandibular que o paciente apresenta, vai ficar difícil conseguir tratar com maestria, não é verdade? E para fazer esse diagnóstico, o que pode ser feito, né? A consulta inicial para o diagnóstico, ela envolve uma anamnese, e essa anamnese hoje, estou até demonstrando aqui que ela é feita até por teleatendimento, né? Mas é uma anamnese longa e que vários aspectos são observados da queixa do paciente, ouvir o paciente é importante. Depois é feito o exame físico, e esse exame físico engloba a movimentação da mandíbula, os ruídos articulares, a detecção desses ruídos, detecção de um possível travamento e até palpação muscular articular. E também no exame físico a gente faz o exame odontológico para descartar qualquer outra possibilidade de diagnóstico. E quando necessário, o dentista ele solicita e ele também avalia
exames de imagem, como ultrassonografia, tomografias computadorizadas da ATM e ressonância magnética, que é o exame padrão ouro para as articulações temporomandibulares. A partir daí, com o diagnóstico realizado, o dentista ele pode te ajudar planejando um tratamento que seja individualizado para você. E esse tratamento ele deve ter alguns aspectos, como procurar trabalhar com a melhor evidência científica possível, né, dentre as terapias, com menor custo financeiro e biológico, e esse custo biológico, quer dizer, os efeitos colaterais devem ser evitados, atender o desejo do paciente, por isso que é importante lá na anamnese do dentista escutar o que o paciente deseja, e claro, esses tratamentos devem ser feitos de acordo com a experiência do profissional. Essa modalidade de tratamento que o dentista realiza, ele visa reduzir o impacto da dor e reduzir também a limitação funcional. Então, se o paciente está com dificuldade de abrir a boca, de fazer alguma função, falar, mastigar, assim por diante, faz parte do escopo do dentista tentar melhorar essa função do paciente. Esses tratamentos, prestem bem atenção, não são irreversíveis. Por exemplo, o que é um tratamento irreversível? Mudança da posição dos dentes, com ortodontia, ajuste oclusal, prótese, restaurações. Isso não faz parte do arsenal terapêutico para a disfunção temporomandibular, apesar de ser necessário para outras condições odontológicas. Mas para DTM não são utilizados na maioria das pessoas. Então tem que tomar muito cuidado. Dentre os tratamentos, a gente começa com o autocuidado. Logo na primeira consulta, o dentista ele conversa, quando ele tem o diagnóstico, ele conversa com o paciente e determina algumas abordagens conservadoras para que o paciente, junto ao dentista, com a orientação do dentista, inicie o tratamento da disfunção. Isso engloba educação, né? Educação em dor, aprender qual é o seu problema, qual é o tipo de DTM que você tem. Engloba algumas medidas de dieta livre de dor, quando o paciente sente dor ao mastigar. Então, isso é diferente de, por exemplo, alimente-se com alimentos mais pastosos. Não é esse tipo de orientação que se faz hoje. Hoje a gente limita alguns alimentos, mas reintroduz logo depois para tentar reabilitar o paciente. Orientações com relação ao controle de bruxismo em vigília. O que é bruxismo em vigília? É aquela condição que você fica apertando os dentes ou encostando os seus dentes, ou mesmo contraindo a musculatura durante o dia. Então a gente tem, por exemplo, o uso de dispositivos, aplicativos ou outras orientações para controlar, inclusive controlar alguns hábitos, alguns comportamentos como roer unhas, né, mão debaixo do queixo, que isso deve ser evitado. Também passamos algumas orientações com relação a compressas quentes ou frias, dependendo da condição, algumas manobras de automassagem para que o paciente consiga um conforto em casa, uma analgesia, a diminuição da dor na face. Exercícios mandibulares, de acordo com o diagnóstico, também podem ser prescritos pelo dentista, além de algumas outras orientações e aconselhamentos. E, inclusive, o dentista ele deve observar as comorbidades, as condições que o paciente apresenta, que pode estar prejudicando a saúde do paciente, e referenciar esse paciente a vários colegas que podem auxiliar. Não são todos para todo mundo, claro, depende de cada paciente. Aí é feita essa orientação para essa equipe que atende os pacientes com dor. Dentre ainda do arsenal terapêutico que a gente tem, né, já tem também as conhecidas placas oclusais, né, as famosas placas para bruxismo, né, que nós não só utilizamos quando o paciente apresenta bruxismo do sono, mas quando a gente precisa reduzir a sobrecarga que o paciente está realizando em cima dessa estrutura, para que possa ter um alívio da dor e uma melhora na mobilidade da articulação. Então, essas placas, atenção, elas devem ser de acrílico, lisas,
cobrindo todos os dentes, e os contatos devem ser em todos os dentes também. Muito cuidado com a placa, porque a placa, apesar de ser um tratamento que a gente já conhece há muito tempo, ela deve ser muito bem confeccionada para que não traga problemas ao paciente. Também é importante lembrar que a gente tem outros dispositivos, como uma placa reposicionadora, que em alguns poucos casos, alguns determinados casos, também pode ser utilizada. Além dos dispositivos, ainda o dentista tem um arsenal terapêutico que utiliza em seu consultório. Então, a partir do momento que é feito um planejamento terapêutico de acordo com o tipo de DTM que o paciente apresenta, a gente tem alguns exemplos aqui de algumas terapias que podem ser utilizadas. Por exemplo, a gente tem laser terapia, que pode ajudar, e que pode ser a luz laser, o LED, hoje eles falam em fotobiomodulação, para reduzir dor e inflamação, tanto em musculatura, mas principalmente em articulação temporomandibular. Ainda falando da musculatura, pode ser realizado agulhamento seco, que é realizado com agulhas muito fininhas, como agulha de acupuntura, em pontos dolorosos, e que o paciente ainda apresenta mesmo depois das primeiras orientações. Infiltrações dentro da musculatura também podem ser realizadas com a mais frequentemente utilizada é como anestésico para reduzir a dor periférica, aqui na musculatura e fazer com que o paciente apresente uma melhora global dessa musculatura. E quando o paciente não responde a todas as outras terapias, o que a gente chama de paciente dito refratário ao tratamento inicial, até mesmo toxina botulínica pode ser utilizado na musculatura. Então, veja bem, toxina botulínica também não é, o Botox não é utilizado logo na primeira escolha, tá? Então, é preciso uma avaliação para que isso possa ser indicado, inclusive de qual é o tipo da DTM que você apresenta. Além disso, ainda falando em músculos, nós temos os medicamentos, os relaxantes musculares, que muitas vezes são prescritos aos pacientes na tentativa de melhorar aquela dor mais aguda, que está às vezes até atrapalhando o sono do paciente. Nós temos algumas medicações que já são mais para aqueles pacientes que apresentam um problema crônico, que são as medicações de ação central. Essas medicações para dor crônica, elas têm que são prescritas pelos dentistas e são acompanhadas a longo prazo, para verificar a melhora do paciente. Nas articulações, nos problemas que envolvem uma inflamação na articulação temporomandibular, os medicamentos nós temos os anti-inflamatórios, que pode ser tanto um anti-inflamatório não esteroidal como um corticoide. Isso depende do que o dentista, verificando que o paciente tem, aquilo ele vai fazer uma escolha entre esses medicamentos, Também, para a articulação temporomandibular, quando ela está inflamada, pode ser feita infiltrações dentro da articulação. E aí, o dentista pode escolher, por exemplo, uma infiltração com corticoide, na tentativa de reduzir uma inflamação, ou a famosa viscosuplementação, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é quando é infiltrado uma substância chamada hialuronato de sódio, que se transforma ali em ácido hialurônico, e essa substância não é a substância usada na estética. Também temos que tomar cuidado com isso. É uma outra substância. E o dentista especialista, então, ele infiltra essa substância quando ele deseja melhorar o ambiente articular, mas principalmente depois de um procedimento chamado artrocentese, que é a lavagem da articulação. Então, esse procedimento é um procedimento minimamente invasivo quando a articulação necessita, porque tem uma inflamação ali que não cedeu às outras terapias, é feita uma lavagem dessa articulação e, posteriormente, a viscosuplementação ou a infiltração com outra substância. Mais recentemente, vem aumentando, por exemplo, o uso também de substâncias que vêm do próprio sangue do paciente, do plasma do paciente, que é o plasma rico em fibrina, e essa substância é para auxiliar na cicatrização óssea. Então, somente é utilizado quando há um problema no osso, que aí o diagnóstico é que vai determinar.
para ser mais assertivo, ou seja, atingir direto ao alvo, muitas vezes essas infiltrações elas precisam ser guiadas por ultrassonografia, ou seja, com o aparelhinho de ultrassom, o dentista vai guiando a agulha para atingir o alvo, ou seja, deixar ainda mais eficaz essas infiltrações na articulação. Então, esses são apenas alguns exemplos de algumas terapias que o dentista pode realizar no seu consultório para auxiliar os pacientes com disfunção temporomandibular. Mas lembrando, nem todas as terapias são usadas para todos os pacientes. E por fim, indicado apenas em alguns casos, e não sempre na primeira escolha, nós temos os tratamentos cirúrgicos, que são feitos pelos nossos colegas cirurgiões dentistas, que são os bucomaxilos faciais. Então, os cirurgiões bucomaxilos faciais, eles atuam na disfunção temporomandibular, realizando procedimentos cirúrgicos. Agora, cirurgia para uma disfunção temporomandibular é o último tipo de tratamento. Então, primeiro, e mundialmente isso é dito, o paciente tem que receber um diagnóstico de um problema de disfunção temporomandibular articular, né? Muscular não se faz cirurgia. Ter passado por um tratamento conservador por tempo suficiente e esse tratamento conservador não trouxe a melhora do paciente. Aí sim, algumas cirurgias podem ser indicadas, como uma cirurgia para deslocamento de disco, que coloca-se o disco em cima da cabeça da mandíbula e amarra, né? Mas são cirurgias podem ser feitas por artroscopia ou até mesmo cirurgias abertas na articulação. E assim, em último caso, em pouquíssimos casos também, quando já teve uma deteriorização muito grande do osso, da articulação, podem ser feitos próteses, né? Então, prótese da ATM também é uma terapia que existe e que é feita, mas como eu falei, em pouquíssimos casos, certo? E para terminar, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Jamais inicie um tratamento, seja ele qual for, sem saber qual é o seu diagnóstico. Por quê, gente? Porque vocês viram aqui que dependendo do diagnóstico, o dentista ele vai poder te ajudar escolhendo uma terapia. Mas isso, mais uma vez repetindo, depende do diagnóstico que você tem. Se você tem dúvida e não conhece nenhum especialista em DTM, eu vou convidá-los a conhecer a Sociedade Brasileira de DTM do Orofacial, onde tem ali no site deles o indicador profissional com especialistas localizados no Brasil todo. E eu também me coloco à disposição de você, caso você precise. Aí estão os meus contatos, é só você entrar em contato que eu respondo a sua pergunta. Um abraço!